Vou dar a palavra para você nessa manhã. Peço que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos Apóstolos, capítulo 1. Estarei fazendo a exposição do versículo 6 até o versículo 8. Assim diz a palavra de Deus. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Feche seus olhos, vamos orar. Um dos maiores desafios dos seres humanos, principalmente na atualidade, é definir as suas prioridades. A gente percebe nitidamente, fazendo uma leitura social, que as pessoas parecem perdidas. As pessoas estão entorpecidas nas suas redes sociais, nas suas formas de entretenimento, e você não percebe no comportamento social de muitos uma prioridade muito bem definida. Pessoas que têm as suas prioridades claras, as suas prioridades postas, as suas prioridades que você consegue ver que aquela pessoa está lutando, está se colocando à disposição para que essa prioridade seja cumprida. A tecnologia, do nosso tempo ajuda muito a estabelecer essa confusão, porque o leque de opções no consumismo é tão grande que a pessoa acaba não sabendo muito bem o que fazer. Nessa dinâmica, muitos acabam tendo a sua existência marcada pela estagnação, sem construir algo que realmente agregue valor à sociedade ou contribua de forma significativa para a construção de um legado sólido. Pessoas comparadas. As pessoas não têm prioridade, as pessoas não têm objetivos de vida, elas não têm alvos a serem alcançados e acabam tocando a sua vida, a sua existência, a sua dinâmica, deixando com que as coisas aconteçam, não tendo perspectiva em relação ao futuro. Os referenciais que deveriam orientar nossas escolhas e nos ajudar a estabelecer prioridades tornam-se cada dia mais confusos. Até as próprias referências sociais, elas não estão muito claras. Elas não são tão óbvias como eram anteriormente. As referências estão embaralhadas, estão nebulosas. E as pessoas acabam se confundindo nessas referências, não identificam essas referências de forma clara e de forma objetiva, e assim não conseguem estabelecer prioridades assertivas. Os discípulos de Jesus estavam tentando compreender qual deveriam ser as suas prioridades. Eles estavam passando por um momento intensivo de instrução com o Mestre. Jesus já havia ressuscitado, está naquele período de 40 dias que ele ainda esteve na terra, e ele está dando as últimas instruções para os seus discípulos, falando sobre o reino de Deus, falando sobre as verdades da fé, preparando-os para a sua partida. Então é uma espécie de ensinamento final, uma espécie de intensivão para a grande prova que viria, que era a prova da evangelização, que era pregar o evangelho a toda criatura. Porque aqui Jesus já havia deixado a grande comissão. Vão para todo mundo, façam discípulos de todas as nações e preguem o evangelho do reino. Então agora eles estão sendo capacitados, estão sendo habilitados, eles estão sendo aperfeiçoados por Jesus para poder pregar o evangelho, para poder cumprir a missão que Jesus havia determinado. Porém, parece que eles não tinham as suas prioridades ainda muito bem definidas. Porque eles fazem perguntas a Jesus, eles fazem uma pergunta a Jesus aqui, que parece que não tem muito a ver com essas prioridades. E as implicações práticas do reino precisavam ser muito bem estabelecidas. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, que embora eu e você, a gente viva num mundo, numa sociedade, onde as pessoas têm dificuldade de definir as suas prioridades, porque nós temos essa percepção que as pessoas não conseguem definir a sua prioridade de forma concreta e objetiva, a prioridade da igreja permanece clara e inegociável.
Mesmo que a gente viva num mundo onde as pessoas não têm muitas prioridades, a nossa prioridade como igreja, ela permanece clara, ela permanece inegociável e ela permanece a mesma. Mesmo que nós vivamos em um ambiente de confusão, a nossa prioridade, ela é muito bem definida. E que prioridade é essa? Nada é mais importante para a igreja do que a pregação do Evangelho. Você pode ter um monte de prioridade na tua vida. Eu tenho as minhas prioridades. Eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus objetivos. Eu tenho as coisas que eu luto. Mas como igreja, como comunidade, como corpo de Cristo, nada pode ser mais importante para nós do que a pregação do Evangelho. Mas a gente está vivendo um tempo aí, uma época onde as pessoas estão colocando as suas prioridades nas redes sociais, estão colocando as suas opiniões, estão colocando os seus anseios, as suas ideologias, a sua forma de pensar, o seu comportamento social, a maneira de perceber o mundo. Ok, isso tudo tem o seu lugar. Mas para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nada é mais importante que a pregação do Evangelho. Porque se uma igreja deixar de pregar o Evangelho, ela deixou de ser igreja. Ela virou uma outra coisa. Porque nós estamos reunidos aqui neste lugar, como corpo de Cristo, para sermos edificados, para sermos aperfeiçoados e para sermos potencializados por Deus para um objetivo: pregar o Evangelho. A minha expectativa nesta manhã é que possamos ser encorajados pelas Escrituras para propagarmos o Evangelho com a criatividade e paixão. Nós estamos iniciando uma temporada missionária. E essa temporada missionária, ela redundará num fim. Nós vamos pregar o Evangelho. Nós vamos sair desses muros, nós vamos sair dessas portas. O Evangelho será pregado para aquele que Deus colocar na nossa frente para a gente pregar. Nós vamos pregar. Porque aqui, olhando para esse texto, Jesus ele precisa fazer alguns ajustes. Ele precisa fazer alguns ajustes aqui. Porque ao instruir os seus discípulos, os discípulos eles vão ter uma percepção muito natural. O mestre ressuscitou, ele já tem a consciência que Jesus é o rei, ele já tem a consciência que Jesus é o Salvador da humanidade, ele já tem a consciência que Jesus irá restaurar todas as coisas. E naquele ambiente de instrução, naquele ambiente de ensino, aprendizagem, eles fazem uma pergunta até certo ponto legítima para Jesus. Eles perguntam a Jesus: Senhor, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? É a pergunta que eles fazem no versículo 6. Será este tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Por que eles fazem essa pergunta? Porque havia uma promessa dentro do judaísmo que o Messias viria e restauraria todas as coisas. Eles aqui vivem num tempo histórico onde eles são servos dos romanos. Os romanos tinham uma política de controle social e de controle das províncias, que era uma política extremamente violenta e agressiva. Os romanos eles eram altamente repressivos e eles viviam sob o domínio do Império Romano. Então, eles sofriam esta opressão. A província de Jerusalém, que era a província onde Jesus estava neste momento, era uma das províncias mais problemáticas do Império Romano. Para você ter uma ideia, quando alguém lá em Roma, da política romana, que os governantes resolviam dar um castigo a essa pessoa, resolviam castigá-la, alguém na política lá que não estava, de acordo com os interesses dele, eles faziam assim: a gente tem alguns castigos aqui que a gente pode fazer. Vamos dar um castigo para ele, que é um castigo que ele não vai gostar. Manda ele ser governante da província de Jerusalém. Mandava um bico lá para Jerusalém, No exército tem muito disso, Nas Forças Armadas, militares, dá um bico. Dava um bico lá para Jerusalém, vai para Jerusalém. Porque Jerusalém era uma província extremamente problemática. Jerusalém era conhecida por suas revoltas. Era um povo que não aceitava de maneira passiva a dominação do Império Romano. Aí os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, será este o tempo que o Senhor restaurará o reino de Israel? Será esse o tempo que o Senhor vai chegar e vai tomar conta aqui e vai acabar com os romanos e agora a gente vai dominar o mundo? É essa pergunta que eles fazem para Jesus.
Chegou a hora que a gente não vai ser mais vassalo do Império Romano. Chegou a hora que a gente não vai sofrer mais com as opressões sociais que o Império Romano faz, que o Império Romano estabelece. Chegou a hora que vai acabar a nossa fome, que vai acabar as justiças sociais no mundo, que o seu governo vai estabelecer e todos vão se submeter ao Senhor. Chegou a hora, Jesus. Aí Jesus vira para eles e fala, versículo 7, Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Jesus está dizendo para eles assim, o foco de vocês está errado. Vocês precisam ter o foco correto. Porque não cabe a vocês conhecer o Cronos, é a palavra que é usada no grego aqui, o Cronos, o tempo cronológico, e não cabe a vocês a conhecer o Kairos, o tempo de Deus. Vocês não vão conhecer quando Deus vai consumar todas as coisas e vocês não conhecem os planos e os projetos de Deus. A pergunta que vocês estão fazendo está: nós devemos conhecer o futuro? E a resposta que Jesus dá para vocês: não cabe a vocês conhecer o futuro, vivam o presente. Porque o futuro pertence ao Pai. É o Pai que conhece o futuro. O que Jesus está dizendo para eles é: ajuste o foco de vocês. Direcione o foco de vocês para o que é realmente urgente. É isso que Jesus está dizendo. Vamos pensar uma cena comigo. Um prédio em chamas, pegando fogo. Um prédio de 30 andares, pegando fogo, em chamas. Pessoas em volta da rua, os bombeiros vêm e isolam a área. Primeiro chega a defesa civil, isola tudo. O prédio está pegando fogo. Aí um saca o celular, começa a fazer live. Agora é assim, né? Passa o celular, começa a fazer live. Gravar e está fazendo gravação ao vivo. Aqui, o prédio está pegando fogo. Aí o outro está tirando foto, as pessoas estão discutindo, está tendo transmissão ao vivo. Aí chega as reportagens, o cara já bota celular também, já entra a reportagem, aí já começa o prédio a pegar fogo. Aí nessa confusão toda, está lá os engenheiros. Aí os engenheiros chegam e falam assim: mas por que esse prédio está pegando fogo? Qual foi o erro de estrutura aqui, o erro de planejamento que aconteceu para o prédio estar pegando fogo? Os engenheiros começam a discutir. Aí chegam os construtores e falam: mas por que esse prédio está pegando fogo? A gente construiu esse prédio tão adequadamente, o que a gente fez de errado para esse prédio estar pegando fogo? Aí chegam os corretores de imóveis. Aí olha para o prédio e fala assim: realmente vai ter um prejuízo, vai desvalorizar. Como é que a gente vai conseguir restaurar isso aqui e vender depois? Chegam os jornalistas. O jornalista faz a pergunta: mas por que isso aconteceu? Por que esse imóvel, né, esse imóvel tão robusto, esse imóvel tão firme, ele veio a incendiar-se? Chegam os advogados e perguntam: quem vai ser o responsável por pagar esse prejuízo todo aí? Quem que vai ser responsabilidade por esse grande incêndio? Meus irmãos, todas essas perguntas são perguntas pertinentes, são perguntas cabíveis. Mas não são as perguntas que devem ser feitas nesse momento, não são as perguntas, gente. Porque enquanto o prédio pegando fogo, tem um monte de gente lá presa no prédio. Tem um monte de gente querendo salvar a sua vida. As pessoas estão presas. Aí chegam os bombeiros. O bombeiro não pergunta quem construiu o prédio, não pergunta quem vai pagar o prejuízo, não pergunta quem é o responsável. O bombeiro ele só tem uma prioridade: salvar as vidas. O foco daquelas pessoas tinha lugar nessa discussão, mas o foco que realmente importava naquele momento era que vidas sejam salvas. Meu irmão e minha irmã, o meu foco não está naquilo que Deus fará no futuro. O nosso foco está: quantas pessoas precisam ser salvas? O foco da igreja não está em saber quando Deus vai restaurar todas as coisas, porque Ele vai restaurar, nós temos a promessa. O foco da igreja não está em saber como será a nossa ordem de culto. O foco da igreja principal não está nem em saber qual o nosso posicionamento doutrinário. O nosso foco maior é: existem pessoas perdidas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Existem pessoas que precisam entrar nestas portas e serem alcançadas pela graça e pela misericórdia de Deus. Jesus fala para eles: ao foco de vocês, vocês precisam ajustar o foco de vocês. Não cabe de vocês a conhecer os tempos e as épocas. Isso tudo foi determinado pelo Pai. Tenha o foco
correto. Porque quando a gente tem um foco correto, a gente não gasta energia por qualquer coisa. Nós vamos viver um momento no país que as pessoas elas serão estimuladas a depositarem a sua energia em ambientes que, na verdade, não trarão transformações estruturais profundas. Mas a igreja do Senhor, ela direciona a sua energia para aquilo que realmente vale a pena. E que realmente vale a pena pessoas estão perdidas, precisam ser alcançadas pela graça. O evangelho é para todos. Jesus nos comissionou, nos escolheu, nos atraiu para poder pregar o evangelho a toda criatura. Porque quando a gente tem o nosso foco correto, a gente direciona a nossa energia para aquilo que realmente importa. O que realmente importa? O que realmente importa para a igreja? Eu estou falando nós como igreja. O que realmente importa para a gente como igreja? O que vai fazer eu e você colocarmos a nossa cabeça no travesseiro e dizermos, hoje eu cumpri a minha missão? O que vai fazer? É quando alguém desesperado chegar na tua frente e ver em você um servo de Deus que vai acolher e vai pregar a palavra de salvação para ele. É isso que realmente importa. É o foco direcionado para as coisas que trazem valor ao reino. E quando a gente tem o nosso foco correto, a gente procura esclarecer ao invés de confundir. Porque se você abrir as suas redes sociais, você vai ver um monte de confusão lá. Um monte de confusão religiosa. Mas o foco correto, direcionado àquilo que Deus determinou, é foco de esclarecimento. É quando alguém chega totalmente atribulado que vai aparecer. 3 dias sem dormir. Está 3 dias sem dormir. Nunca viu, não? Nunca apareceu perto para você, não? 3 dias sem dormir. Desesperado, querendo cometer suicídio, querendo se matar. Meu irmão, aquele que tem o foco correto, o foco ajustado, fala assim, eu conheço a tua dor. Eu tenho noção do que você está sentindo. Mas eu conheço alguém que morreu na cruz por você. Eu conheço alguém que carregou a tua dor. Eu conheço alguém que é capaz de restaurar a tua vida. Eu conheço alguém que é capaz de mudar a tua história. Renda-se a Jesus Cristo que Ele vai transformar toda a tua realidade. É esclarecer ao invés de confundir. A palavra da salvação ela continua a mesma. A palavra da salvação ela não mudou. A palavra da salvação foi aquela que foi dada a Cornélio na sua conversão. Creia em Jesus Cristo e será salvo você e toda a tua casa. Jesus não se distraía com o que era secundário. Direcionava a sua atenção e sua energia para aquilo que era verdadeiramente necessário. Meu irmão e minha irmã, eu tenho um apelo a você. Eu faço um apelo a você, com todo carinho. Vamos perder tempo com aquilo que não importa, não. Vamos gastar nossa energia naquilo que realmente agrega valor. Vamos perder tempo brigando, não. Vamos perder tempo mostrando a nossa união para que os descrentes sejam convencidos para a glória de Deus. Para que pessoas possam olhar para mim e para a tua vida e ver amor, ver compaixão, ver graça. E assim se render ao Evangelho. Porque o nosso foco vai estar correto e vai estar direcionado para aquilo que realmente importa. Então, em primeiro lugar, nada é mais importante para a igreja do que a pregação do Evangelho, porque quando nós entendemos isso, o nosso foco ele é ajustado. Então, nós ajustamos o nosso foco, mas essa compreensão nos leva também a uma entrega completa. Porque no versículo 8, Jesus vai dizer assim, mas vocês receberão poder. Vocês precisam ajustar o foco. Quando o foco de vocês for ajustado, vocês receberão poder. Vocês receberão a dinamite de Deus. Que é o poder aqui é dunamis, é dinamite. É o poder de explodir. Vocês vão explodir. Vocês vão explodir em poder. Vocês vão explodir em amor. Vocês vão explodir do Espírito Santo. Vocês receberão poder de explosão do Espírito Santo. Vocês serão potencializados pelo Espírito Santo.
quando eu e você ajustarmos o nosso foco para o que realmente importa, o Espírito Santo vai explodir de amor e de regozijo no nosso coração. Nós seremos cheios do Espírito Santo. Eu oro para que eu e você seja cheio do Espírito Santo. Que nós sejamos tão cheios do Espírito Santo, tão transbordando do Espírito Santo, que a gente não consiga aguentar. Que a gente tem que falar, a gente tem que explodir, a gente tem que expandir isso. A gente não consiga aguentar. Que o Espírito Santo, eu vou fazer uma oração na minha casa, hoje eu vou colocar o meu joelho no chão e vou fazer uma oração. Que Deus incomode a mim e a você tanto, nos incomode tanto, que a gente levante dos nossos lugares de que a gente está estagnado e fala assim, eu vou explodir da presença do Espírito Santo. Eu vou fazer a obra do Espírito Santo. Vou fazer essa oração por mim, tá? E vou fazer por você também. Quem sabe Deus pode fazer com que a gente exploda da presença do Espírito Santo cada dia mais e mais. E vocês receberão poder. Poder para serem e serão. Poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Olha o termo que ele vai usar aqui. Vocês vão ser transbordantes da presença do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Mas essa língua chamada grego, antigo, é uma língua muito engraçadinha. Porque quando ele usa o termo testemunhas, aqui ele está falando o seguinte, vocês vão ser poder, vocês vão receber poder, vocês vão ser potencializados pelo Espírito Santo para serem mártires. Este é o termo no original. O tradutor, João Ferreira de Almeida, usou a palavra testemunha, mas o termo no original é mártires. Vocês serão chamados para serem mártires. E o que é um mártir? Que alguém é um mártir? Um mártir é alguém que relata o que viu e ouviu, que está pronto a dar a sua própria vida para testificar o que viu e ouviu. A palavra testemunha no grego corresponde a mártir, de sorte que ser testemunha implica na disposição íntima, não só de sofrer, mas até de sacrificar a própria vida pela causa. Então, quando Jesus fala que eu e você receberemos poder do Espírito Santo para sermos mártires, ele está dizendo o seguinte, agora que você ajustou o seu foco, você terá uma entrega completa, porque eu chamei você para você entregar a sua vida. O Evangelho implica entrega total de vida. Nós temos as nossas vidas. As coisas que nós fazemos na nossa vida são importantes. Elas têm o seu lugar. Os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos objetivos, eles têm o seu valor. Mas a partir do momento que eu e você fomos chamados, nós fomos potencializados, nós recebemos o poder do Espírito Santo. O foco primordial, o foco primário da nossa vida é ser mártir. É dar a vida em prol do Evangelho. É entregar a vida em prol da graça de Cristo. Poder para ser minhas testemunhas. E para testemunhar onde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Porque esta entrega é o resultado de uma transformadora experiência. Você recebe poder, poder do Espírito Santo, para ser mártir, para ser testemunha, para pregar o Evangelho em todos os cantos da terra. Eu estudando sobre esse texto aqui, eu me deparei com uma história de 2 missionários lá no século XVIII, chamado Jonathan Leonard Dober e David Nistman. Esses indivíduos, eles eram alemães, moravam numa comunidade morávia na Alemanha. Em 1782, um jovem escravo, vindo da ilha de São Tomás, ele chega nessa comunidade e relata as atrocidades que haviam ali. Essa comunidade, que é uma ilha do Pacífico, uma ilha do Caribe, havia um dono, um proprietário, e centenas de escravos, de pessoas africanas escravizadas. E esse proprietário não permitia que nenhum missionário entrasse naquela ilha. Todas as pessoas pertenciam, eram propriedades dele, e nenhum missionário poderia entrar ali para pregar o Evangelho.
Então, esses homens, eles se deparam com essa história, e o apelo desse refugiado é: centenas de homens e mulheres morrerão, os seus filhos morrerão e nunca ouvirão do Evangelho. Esse vai ser o apelo do refugiado. Esses homens, eles escutam essa palavra, eles resolvem tomar uma decisão. Pegar um navio e ir até essa ilha para poder pregar o Evangelho. No porto, ao se despedirem, as suas famílias em lágrimas, chorando, lamentando, porque eles sabiam que possivelmente jamais os veriam novamente. E foi isso que aconteceu. Eles não retornaram. Eles foram para a missão e morreram na missão. E suas famílias lamentando, porque aqueles jovens estavam entregando a sua vida para esta obra missionária. Aqueles jovens, querendo confortar os seus familiares, eles se voltam para a sua família e, ao invés de responder os lamentos, ao invés de ficarem tristes, ao invés de alimentar aquela dor, eles proferem a seguinte frase: que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sofrimento. Aqueles jovens não chegam para a sua família e falam assim: a gente está ali fazendo uma grande missão, a gente está ali fazendo uma grande obra. Eles não chegam para as suas famílias e falam assim: ó, a gente vai morrer, mas nosso nome será lembrado. Nosso nome virará nome de escolas, nome de seminários teológicos. Nós vamos entrar para a história. Eles não chegam para as suas famílias e falam isso. Eles só tinham um objetivo: que aquelas almas fossem alcançadas pela graça e misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sacrifício. Jesus morreu na cruz pela minha e na tua vida. Pela minha e pela tua vida. E a recompensa daquilo que ele fez, a recompensa daquilo que ele executou na cruz do Calvário, são almas vertidas aos seus pés para o louvor da sua glória. Esta é a nossa recompensa. Meu irmão, você vai pregar. Tu vai pregar. Eu sei que tu vai pregar. Se você for cheio de poder para ser testemunha, poder do Espírito Santo para testemunhar, você vai pregar. E quando você pregar, talvez ninguém te reconheça na rede social. Talvez você não ganhe mais seguidores no Instagram. Talvez ninguém te dê nem um muito obrigado. Mas o cordeiro que foi morto receberá a recompensa do seu sacrifício. Porque alguém se colocou à disposição de servir a Deus para poder pregar o Evangelho. Quando nós temos uma entrega completa, isso nos leva a priorizar as ações intencionais para anunciar o Evangelho. Tem que ser intencional. Tem que ter intencionalidade. É o que nós estávamos discutindo ali. E o meu vizinho pode pisar no meu pé, vai doer. Vai doer, eu vou sentir vontade de xingar ele. Eu vou sentir vontade de bater no portão dele para brigar com ele. Eu vou sentir vontade disso tudo. Mas eu vou ter intencionalidade. Eu vou virar para ele e vou falar assim: que o Senhor Jesus te abençoe e salve a tua alma. Que a intencionalidade de poder pregar o Evangelho, a entrega completa. Ele vai me bater, ele vai me ferir. Mas que o cordeiro que foi morto receba a recompensa pelo seu sacrifício. Porque quando nós temos essa entrega completa, isso nos leva a enfrentar os obstáculos à obra missionária com poder, coragem e ousadia. Sabe por quê? Jesus, ele era o mestre, Jesus, ele é o maior dos professores. Ele é o mestre dos mestres. A didática de Jesus era a didática infalível. A didática de Jesus era perfeita. Jesus, ele vai usar uma figura do ambiente local, da realidade dele, para poder ensinar. Fala assim: ó, vocês serão minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Uma coisa simples. Jesus está dizendo: vocês serão testemunhas em Jerusalém, vocês serão testemunhas na casa de vocês, no lugar de habitação de vocês. Na nossa casa, na nossa família, existem pessoas que são alvos missionários. Na nossa casa, na nossa família, existem pessoas que são desviadas do Evangelho. Nós fomos chamados para ser testemunha em Jerusalém, para ser testemunha na nossa casa, para ser testemunha com aqueles que nos conhecem.
para ser testemunha com aqueles que nós temos intimidade, para sermos testemunha para aqueles que conhecem as nossas fragilidades, que conhecem as nossas falhas, que conhecem as nossas limitações. Nós fomos chamados para sermos testemunhas em Jerusalém. Nós fomos chamados para sermos testemunhas na Judéia, para sermos testemunhas na nossa região. Nós fomos chamados para sermos testemunhas nos lugares onde a gente frequenta. Nós fomos chamados para sermos testemunhas no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, na nossa vizinhança. Fomos chamados a testemunhar o Evangelho. Nós fomos chamados para ser testemunha na Samaria. Agora Jesus pegou pesado. Jesus chegou para o judeu e falou assim, ó, você vai ser testemunha na Samaria. O judeu, o que eu vou ser testemunha na Samaria? No meio dos endemoniados? No meio daqueles que me odeiam e que eu não gosto deles? É ali que eu vou ser testemunha? É ali que você vai ser testemunha. Nós fomos chamados para sermos testemunha nos lugares onde a gente não quer ir. Nos lugares onde a gente não quer frequentar. Foi ali que Jesus chamou a gente para ser testemunha. Nós fomos chamados para sermos testemunha até os confins da terra. Eu não sei o que Deus está plantando aqui, eu não sei o futuro. A mim não compete conhecer os tempos e as épocas. Eu não sei o futuro. Eu não sei o que Deus está plantando aqui nesse lugar. Mas uma coisa eu sei, que o nosso testemunho, ele tem a potencialidade de alcançar até os fins da terra. Porque onde tiver alguém ligado numa rede social, onde tiver alguém assistindo uma live, onde tiver alguém conectado à internet, eu e você podemos testemunhar o Evangelho para todas as nações. E assim, a obra missionária de Cristo seja estabelecida. Jesus entregou-se totalmente à sua missão, sem medir esforços para garantir a nossa salvação. Jesus não mediu esforços para que nós pudéssemos estar aqui hoje, salvos e remidos pela graça e pela misericórdia dele. E o que ele requer de nós é que nós tenhamos um foco adequado, que a gente não se preocupe com coisas que a gente não precisa se preocupar, mas que a gente tenha o nosso foco direcionado para receber poder, para testemunhar. Então eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar pela minha e pela tua vida. Eu quero fazer uma oração muito objetiva aqui. E esta oração é que o nosso foco seja ajustado, que o nosso foco seja acertado e que eu e você recebamos poder para sermos testemunha do reino aonde Jesus nos enviar. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus.